Olá a todos, mais uma aula acerca da Lei Maria da Penha, e essa aula aqui vai ser muito extensa, tá? Nós vamos ver aqui o conceito de violência doméstica e familiar, os requisitos para configurar a Lei Maria da Penha. Nós vamos estudar a fundo quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, enfim. Diversas problemáticas, entendimentos jurisprudenciais, doutrinários acerca de vários temas. Enfim, é uma aula bem enriquecedora que devemos prestar muita atenção, certo? Vamos lá. Descendo aqui, vou para o material. Vamos lá, artigo 5º. Nós vamos começar pelo artigo 5º e o 7º. Por quê? Porque o artigo 5º somado ao 7º, eles vão definir para a gente o que seria essa violência doméstica e familiar. Então, aqui vamos para a letra de lei. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, aqui ele já está dizendo quais são os tipos, né, de violências domésticas contra a mulher, que é baseado na ação ou omissão. Nesses quesitos aqui, que vai ser no âmbito da unidade doméstica. Ele vai explicar para a gente o que seria esse âmbito da unidade doméstica, compreendido como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, unidade doméstica não precisa ter vínculo familiar, não precisa ter vínculo de sangue, basta estar na mesma unidade doméstica. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, a própria lei vem explicando o que é e o que não é. Não precisa de doutrina para explicar, porque a lei já é bem explícita. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Independente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso aqui, tá? Aí aqui vem as formas de violência. Entre outras, tá? Então pode ter outras violências, mas isso aqui é o que está elencado no artigo 7º. Certo? Existe a violência física, essa aqui é clássica, né? Entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, violência física você consegue imaginar de uma forma muito fácil, né? Só você imaginar a clássica violência, né? O cara chega e agride sua mulher no âmbito familiar, por exemplo, né? Você também vai ter a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, costumais, insultos, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir e qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Cara, a violência psicológica, ela é muito ampla, tá? Ela vem tratando do dano emocional, diminuição da autoestima, enfim. O homem controlar o comportamento feminino, que é uma coisa muito comum, infelizmente. Então, isso aqui, ó. Você que está me assistindo, você pode ter sofrido essa violência psicológica, tá? Você mesmo. Ou, se você não sofreu, você com certeza conhece alguém que sofreu, infelizmente, tá? Isso aqui é muito comum nas relações sociais. Aí também temos, né, a violência sexual. Isso aqui, pessoal, isso aqui é
Infelizmente acontece muito, tá? Vou encher minha água aqui. Infelizmente também é habitual. E aqui eles dão a definição. Entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição mediante coação, chantagem, suborno, manipulação ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Olha, também é um conceito muito amplo, tá? Essa questão da violência sexual. Veja só, por exemplo, o cara obriga a mulher a abortar. É uma coisa muito comum, tá? Eu tenho que dizer isso aqui pra vocês. É comum. Às vezes a mulher não quer abortar, o cara obriga a mulher a abortar. Acontece. Isso não é novidade pra ninguém. É violência sexual. Impediu a mulher de usar método contraceptivo, tá obrigando a mulher a engravidar. É violência sexual. A gente tem que entender o que é violência sexual. Como a gente viu nos artigos anteriores, né, que o poder público ele tem que fazer política pública acerca da Lei Maria da Penha. Veja só, para a gente poder entender tudo isso aqui, porque às vezes talvez para você que esteja assistindo a sala isso aqui é óbvio, né, uma coisa óbvia, mas você provavelmente é uma pessoa com uma mente mais aberta, é uma pessoa que teve mais oportunidade de estudos. Se você está me assistindo, você está buscando conhecimento, mas acredito que você já tenha um bom embasamento. Veja só, mas muitas vezes, se você conversar com uma pessoa muito mais velha que você, ela não compreende isso aqui não, cara. Entendeu? Ela não compreende. Mas são outros tempos, então nós temos que fazer novos tempos, tem que fazer novas comunicações, certo? E vem aqui, violência patrimonial também. Veja só, patrimonial. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo aos destinados a fazer suas necessidades. Então, por exemplo, a mulher recebe um salário lá, ela trabalha e recebe o salário dela, chega o indivíduo e controla o salário que ela recebe. Isso é uma violência patrimonial. Então, enfim, dentre outras coisas aqui, dentro da economia feminina, né, a liberdade dela ter o patrimônio dela, enfim, etc. Também ocorre. Existem muitos relatos desses. E tem a violência moral, que aí não pode ser confundida com a violência psicológica, né? Entendido como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, aqui, ó, crimes contra a honra, tá, pessoal? Violência moral é só você entender ali que são os crimes contra a honra. Então, se o cara tá injuriando a mulher, chamando ela, você é uma puta, ou difamando, falando coisas sobre ela, ou então se está caluniando ela, certo? Vai ser uma violência moral, crime contra a honra. É só você entender dessa forma. Isso tudo que a gente está falando, você tem que saber para sua vida prática profissional, tem. Você não pode errar isso aqui, certo? De forma alguma. E também, se for numa prova, isso aqui você vai ter que saber muita diferença, certo? Muito. Agora vamos lá. Vamos falar de requisitos para você aplicar a Lei Maria da Penha. Aí aqui tá. Vamos lá. Essa parte aqui é bem interessante, pessoal. Esse número 1 aí é motivo de muita controvérsia, muitas discussões, de bar até, não só jurídico, tá? Até pelo senso comum. A vítima deve ser mulher. Fato. Esse aqui é o primeiro requisito. Então, a mulher ela tem que estar no polo passivo. Não pode estar um homem no polo passivo da Lei Maria da Penha. Ponto.
Agora, a jurisprudência no STJ reconhecendo o direito de transexuais à alteração do registro civil, mesmo sem realizar a cirurgia de redesignação sexual, logo, a este será extensível à proteção da Lei Maria da Penha. Então, veja só, meus amigos, vou escrever aqui para vocês. Isso aqui, ó, é um pensamento atual, mas você vai ter que levar em consideração isso aqui, ó. Mulher trans é mulher, certo? Mulher trans é mulher, mulher trans é mulher, mulher trans é mulher. Então, o transexual, ele tem direito, ele pode ser, ele é uma mulher, é como se fosse uma mulher ou é uma mulher, certo? Embora haja discussões dentro da sociedade se é mulher ou não, para a jurisprudência, mulher trans é mulher. A lei trata como mulher. Não a lei, né, em si, mas a jurisprudência. Agora, claro, você pode entender de outra forma. Certamente você pode entender de outra forma. Mas mulher trans é mulher. Essa aqui é a ideia. Então, vai ter o direito, né? Ali no polo, estando no polo passivo, uma mulher trans, um transexual, é mulher. Então, a vítima deve ser mulher. Você já está incluindo o transexual, porque mulher trans é mulher. Agora, se você não concorda, aí é um particular seu, mas você vai ter que entender que a jurisprudência entende dessa forma, o direito entende dessa forma, certo? Agora, se você quiser participar de uma doutrina majoritária em relação a isso aqui, aí é uma coisa sua, certo? Vamos lá. Segundo requisito. Deve ocorrer uma das hipóteses do artigo 5º da Lei da Maria da Penha, que é o que a gente já leu lá, certo? Âmbito familiar, certo? Unidade doméstica, enfim, tem que ocorrer aquelas hipóteses, que ali vem os conceitos da violência doméstica, junto com o artigo 7º. Para a configuração da violência doméstica e familiar previsto no artigo 5º da Lei 11.240 de 2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Essa aqui é uma súmula muito importante, porque na sua vida prática, ou se você for fazer uma prova, você tem que entender que para configurar a Lei Maria da Penha, não se exige coabitação entre autor e vítima. Está na própria lei, mas está aqui simulado também, né? Foi questionado. Tudo é questionado, né, pessoal? E a produção de forma de violência é prevista no inciso do artigo 7º, que a gente viu lá, né? Dando violência patrimonial, violência moral, sexual, física, psicológica, e entre outras. E aí vamos aqui para perguntas frequentes. Aqui, ó, muito interessante. Há necessidade de habitualidade? Veja só, por exemplo, para alguém sofrer bullying, por exemplo, você chama um sujeito de otário. Uma vez só, é bullying? Não. Se você chamar com habitualidade a pessoa de otário, você pode estar praticando bullying. Mas se você chamou uma vez, não é não. É outra coisa, mas não é bullying. Não se encaixa em bullying. Bullying, você vai exigir habitualidade. Há certas coisas que exigem habitualidade. Agora, aqui, para a aplicação da Lei Maria da Penha, não se exige habitualidade. Não se exige habitualidade. E é isso. Basta ação, basta ver a ação ou omissão, que é o que diz lá o artigo 5º da lei, certo? Basta ver a ação ou omissão. Fez, tá feito. Por exemplo, agrediu a mulher, pronto, tá aplicado. Ele não precisa bater na mulher 2 vezes. Seria até burrice exigir habitualidade, certo? Mas tem que entender isso aqui.
Segundo ponto, revanche pornô, divulgação de fotos íntimas, como forma de vingança. É que tipo de violência? Isso aqui eu quero ver se vocês sabem responder. Divulgação de fotos íntimas como forma de vingança. É que tipo de violência? Pessoal, é violência psicológica, tá? Você podia entender como revanche pornô como violência sexual, mas não. Isso aqui, né? Se o cara ali tá ameaçando a divulgar, etc., nananã, fazendo chantagem com a pessoa, ou vai lá e faz a revanche pornô, literalmente, é uma forma de violência psicológica, tá bom? Aí eu pergunto, é indispensável que ocorra uma violência de gênero para você aplicar a Lei Maria da Penha, ou você só, sendo mulher, você sai aplicando? É indispensável, tá? Então, tem que ocorrer uma violência de gênero, por ela ser mulher. Ou seja, ela tem que ter aquela vulnerabilidade por ser mulher naquela relação. Mas aí depois vem a outra pergunta. A mulher é sempre vulnerável? Aí vamos lá. Para o STJ, a presunção legal da hipossuficiência da mulher vítima de violência doméstica. Ou seja, vou escrever aqui para vocês, existe uma visão já pacificada nos tribunais superiores, botei ali, né? De que existe uma presunção absoluta de que a mulher é vulnerável. Só que o que acontece? Às vezes aquela mulher, por exemplo, vamos supor que a mulher seja policial militar, por exemplo, e ela é agredida por um médico, né? Enfim, está recebendo uma violência física de um médico, né? E aí você se pergunta, não, mas ela é policial militar? Ela não é vulnerável? Não. A priori, para o entendimento jurisprudencial, não importa o cargo que ela exerça, se ela tem influência, se ela tem porte de arma, enfim. Existiria uma presunção absoluta de vulnerabilidade da mulher, da hipossuficiência da mulher em relação ao homem. Porém, vamos nos aprofundar mais. A gente já sabe que na Lei Maria da Penha o sujeito passivo sempre vai ser a mulher ou a mulher trans. É o que eu estou ensinando aqui. A mulher ou a mulher trans, não pode ser homem. Então vou botar aqui, ó, sujeito passivo. Sempre uma mulher ou trans. Sujeito passivo. Sujeito ativo. Aí, meus amigos, eu pergunto, é sempre o homem que vai ser sujeito ativo? É sempre o homem? Não. Mulher ou homem. Ou seja, pode existir uma violência doméstica entre duas irmãs. E aí, será que essa hipossuficiência dessa irmã, essa vulnerabilidade dessa irmã é absoluta? Não, para mim é relativa. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. É relativa. Relativa, na minha visão. Então, a gente tem que ter outros pensamentos, entendeu? Beleza. Isso aqui já é uma coisa doutrinária, tá? Que você também tem que entender que nem tudo é preto no branco, ou branco no preto. Nem tudo é ou não é, entendeu? A gente tem que expandir a nossa consciência. Em regra, a hipossuficiência é absoluta. Mas tem doutrinadores que dizem que, olha só,
Se o sujeito ativo for uma mulher contra uma outra mulher, que é uma coisa que acontece também, pode ser relativizado, entendeu? Por exemplo, eu como advogado criminalista, se eu pego um caso desse com a suposta agressora, usaria alguma doutrina dizendo isso. Não, peraí, a vulnerabilidade para aplicar essa lei aqui é relativo, entendeu? Mesmo que a priori a jurisprudência diz outra coisa. Mas a gente tem que entender que as jurisprudências mudam, advogados que fazem jurisprudência, porque eles que vão lá questionar, enfim. Digo, certamente a decisão é dos tribunais, né? Mas é o advogado que provoca isso, né? Então a gente tem que entender isso. E a aula é basicamente essa, acho que foi bem longa, provavelmente é a maior do curso, tá, pessoal? Grato aí para quem assistiu. Bons estudos a todos. E é isso. Vamos lá que o estudo é árduo.